Motorista de táxi leva idoso para o asilo, mas quando chegou lá, o velho se vira e diz: antes de começar, se inscreve no canal e curte o vídeo. Todo dia temos histórias emocionantes como essa. Paulo, um taxista gente boa, estava em um daqueles dias comuns, pegando passageiros em sua rotina diária. A única coisa diferente era que, desta vez, ele ia buscar Geraldo, um senhor de 75 anos, para uma corrida até o asilo São Vicente. Ao chegar ao ponto de encontro, ele avistou o idoso esperando com um semblante fechado. Era impossível não se perguntar o que passava na mente de um homem que provavelmente tinha vivido tanto e estava a caminho de um asilo. Paulo, com seu jeito natural, cumprimentou Geraldo, enquanto ajeitava o espelho retrovisor e ligava o taxímetro. Assim que o carro começou a se mover, o silêncio inicial foi interrompido por uma simples pergunta: faz quanto tempo que o senhor mora aqui na cidade? Era uma daquelas questões casuais, típicas de uma corrida de táxi, sem muito propósito além de passar o tempo. No entanto, Geraldo respondeu com uma voz calma, mas firme, como se cada palavra carregasse o peso de várias décadas de experiências. Paulo percebeu que, talvez, aquela corrida pudesse ser diferente das outras. Às vezes, a vida surpreende nas situações mais corriqueiras. O caminho para o asilo era tranquilo, as ruas já estavam começando a ficar mais movimentadas do que o normal por causa do horário de pico do final da tarde. O rádio tocava baixinho, mas a mente de Paulo já não estava mais ali. Ele sentia que havia algo a mais por trás daquele senhor sentado no banco de trás. Quem será Geraldo? Era o pensamento que rondava sua cabeça. Era engraçado como o simples ato de dirigir podia, de repente, se transformar em algo maior, quase como se a corrida fosse o início de algo que Paulo nem conseguia explicar. A curiosidade já começava a tomar conta. No início, a conversa entre Paulo e Geraldo parecia tão comum quanto qualquer outra. Trocaram comentários sobre o trânsito, o clima, aquelas trivialidades que todos falam para preencher o silêncio. Mas não demorou muito para que o tom mudasse. Geraldo, olhando pela janela, começou a falar sobre sua juventude, seus primeiros dias na cidade. Paulo percebeu que o senhor estava aberto a falar do passado e, de alguma forma, isso o deixou intrigado. Quem diria que uma corrida de táxi poderia se tornar o palco de uma conversa tão cheia de significado? O trajeto seguiu enquanto Geraldo, com sua voz pausada, contava histórias da cidade, de como tudo era mais calmo e simples. Ele mencionou amigos que já não estavam mais por perto, lugares que mudaram completamente e, sem perceber, foi revelando detalhes de sua vida. Paulo, sempre atento, começou a fazer perguntas, mas sem forçar. Ele sabia que esse tipo de conversa não se podia apressar. Cada palavra parecia carregar uma emoção, uma lembrança, como se Geraldo estivesse voltando no tempo, revivendo aqueles momentos. Enquanto Geraldo falava, Paulo sentiu algo mudar dentro dele. Era como se estivesse ouvindo a história de um velho amigo, mesmo que tivessem se conhecido há poucos minutos. A profundidade daquelas palavras tocou Paulo de uma maneira que ele não esperava. Talvez fosse a nostalgia no tom de Geraldo ou o simples fato de que ambos, apesar das diferenças de idade. Às vezes, é nas situações mais inesperadas que se encontra aquilo que faltava. Enquanto continuavam o caminho, Geraldo começou a mergulhar ainda mais fundo nas memórias da sua juventude. Ele falou de como a cidade, décadas atrás, era um lugar completamente diferente, quase irreconhecível para quem a via hoje. As ruas que agora estavam abarrotadas de carros eram, naquela época, tranquilas, cheias de crianças brincando e vizinhos conversando nas calçadas. A nostalgia era evidente em cada palavra, e Paulo se pegou imaginando como seria viver nesse tempo, quando tudo parecia se mover em um ritmo mais devagar. Geraldo mencionou seus amigos de infância, aqueles que, como ele, haviam visto a cidade mudar. Contou sobre as travessuras que faziam juntos e as lições que aprenderam ao longo da vida. Era como se, naquele breve momento, Paulo também fosse transportado para aquele tempo, vendo o mundo pelos olhos de um jovem Geraldo, cheio de esperança e sonhos. Para Paulo, ouvir aquelas histórias era como folhear um álbum de fotos antigo, cada lembrança trazendo consigo uma carga emocional única.
mas nem todas as memórias eram felizes. Geraldo também falou sobre as perdas, aquelas que são inevitáveis com o passar dos anos. Amigos que se foram, amores que não duraram, e a saudade que ficou. Ao falar dessas partes da sua vida, José não demonstrava amargura, mas sim uma aceitação tranquila. Ele sabia que a vida era feita de altos e baixos, e que tudo o que restava era sabedoria adquirida com cada experiência. Paulo, tocado por essa serenidade, sentiu que havia muito a aprender com aquele senhor. Conforme Geraldo ia se aprofundando em suas memórias, Paulo sentia a conexão entre eles se fortalecendo. Não era apenas uma conversa, parecia mais uma troca de vivências que, de alguma forma, se complementavam. Geraldo, com sua voz calma e firme, compartilhava não só fatos, mas também emoções. E Paulo, sempre atento, ouvia cada palavra com respeito e curiosidade genuína. O tempo parecia passar mais devagar, como se ambos estivessem em uma bolha, onde só existiam as histórias e o presente momento. Paulo começou a enxergar Geraldo de outra forma, não mais como apenas um passageiro, mas como alguém com quem ele podia se identificar, apesar da diferença de idade. Era como se, a cada história contada, eles descobrissem algo em comum, uma experiência, um sentimento, ou até mesmo uma dúvida sobre a vida. Aquela troca de confidências fez Paulo se perguntar sobre sua própria trajetória. Talvez, no fim das contas, todos procurassem as mesmas coisas: compreensão, companhia e um propósito. E assim, o que começou como uma simples corrida de táxi se transformou em algo muito maior. A cada quilômetro rodado, a conexão entre os dois se tornava mais profunda. Paulo já não pensava no fim da corrida, mas sim no que ainda poderia aprender com Geraldo. Às vezes, a vida tem uma maneira engraçada de nos mostrar que, nas interações mais simples, podem surgir os encontros mais significativos. Quando finalmente chegaram ao asilo São Vicente, Paulo ficou em choque. O lugar, cercado por jardins bem cuidados e uma fachada acolhedora, não escondia o fato de que ali era um ponto final para muitos. Ao estacionar o táxi, ele olhou para Geraldo pelo retrovisor. Pela primeira vez, percebeu a felicidade no rosto do senhor. Era como se Geraldo já tivesse aceitado o destino que o aguardava ali, mas, ao mesmo tempo, havia algo na expressão dele que fez Paulo questionar se isso realmente era o que Geraldo queria. Paulo desligou o carro e ajudou Geraldo a sair, caminhando lado a lado em direção à entrada do asilo. O ambiente era silencioso, exceto pelo canto distante de alguns pássaros, e o contraste com as histórias vibrantes que Geraldo havia contado momentos antes era evidente. Paulo não conseguia deixar de imaginar como seria para o senhor viver ali, longe das ruas e dos amigos que ele tanto mencionava. A ideia de ver alguém tão cheio de histórias ficar confinado naquele espaço lhe parecia triste, quase cruel. Mesmo sem dizer uma palavra, Paulo sentiu o peso daquela despedida. Ele apertou a mão de Geraldo com um certo pesar, como se, de alguma forma, soubesse que as conversas não deveriam parar ali. Enquanto observava o idoso desaparecer pelas portas do asilo, uma parte de Paulo queria voltar no tempo, oferecer algo mais. Mas, naquele momento, tudo o que restava era a lembrança de uma corrida que, inesperadamente, mudou sua maneira de enxergar a vida. Ele não sabia o que viria a seguir, mas tinha certeza de que aquilo não era um adeus definitivo. Depois de deixar Geraldo no asilo, Paulo não conseguiu afastar o sentimento estranho que o acompanhou durante o caminho de volta para casa. O silêncio no carro parecia mais pesado do que antes e sua mente não parava de girar em torno do que acabou de acontecer. Aquela despedida mexeu com ele de uma forma que ele não esperava. Nunca havia se sentido assim por um passageiro antes. Algo dentro de Paulo havia mudado, e ele sabia que aquela mudança não seria temporária. Nos dias que se seguiram, a rotina de Paulo já não parecia a mesma. Enquanto transportava outros passageiros, sua mente frequentemente voltava à conversa com Geraldo. As histórias, os conselhos, a sabedoria, tudo aquilo havia deixado uma marca profunda. Paulo percebeu que talvez estivesse vivendo sua vida de forma automática, sem dar o devido valor às pequenas interações e às histórias que cada pessoa carregava. E foi nesse ponto que uma ideia começou a tomar forma: ele precisava ver Geraldo de novo.
não era só curiosidade ou preocupação, era algo maior. Paulo sentiu uma necessidade genuína de continuar aquela palestra de autoconhecimento de Geraldo, de entender mais sobre o que ele havia vivido e o que ainda tinha a ensinar. A vida de Paulo, até então, tinha seguido um curso previsível, mas agora ele via as coisas de outra maneira. Ele não queria mais ser apenas um espectador passivo. Havia algo na amizade que começava a florescer entre ele e Geraldo que o fazia acreditar que, de alguma forma, isso poderia mudar a vida de ambos. No dia seguinte, Paulo tomou uma decisão impulsiva. Sem pensar duas vezes, dirigiu até o Asilo São Vicente para visitar Geraldo. Ele não sabia exatamente o que esperava ao chegar lá, mas algo em seu coração dizia que essa era a coisa certa a fazer. Quando bateu à porta e viu Geraldo se aproximar, o brilho de surpresa nos olhos do idoso foi suficiente para confirmar suas suspeitas. Aquela visita era tão importante para José quanto para ele. Sem rodeios, Paulo o convidou para um passeio e, para sua alegria, Geraldo aceitou prontamente. Os dois saíram do asilo e, desta vez, o passeio parecia ainda mais significativo. A cidade parecia diferente, como se cada esquina tivesse uma nova história esperando para ser contada. Paulo, que antes via as ruas apenas como parte da rotina, agora as enxergava pelos olhos de Geraldo, como uma oportunidade de criar novas memórias. Durante o trajeto, eles conversaram sobre tudo, desde pequenas curiosidades do dia a dia até reflexões profundas sobre a vida. Era evidente que a amizade entre os dois estava crescendo. O humor de Geraldo parecia renovado. Ele sorria com mais frequência e sua postura havia mudado. Paulo notou isso e ficou contente ao perceber que sua simples presença estava trazendo algo de bom à vida daquele senhor. O passeio se alongou e, sem que percebessem, o dia passou rápido. Paulo se deu conta de que muitas vezes, pequenas ações, como essa visita inesperada, podiam ter impactos gigantescos. E foi assim, no meio de uma conversa descontraída, que eles descobriram uma nova aventura para compartilhar. Enquanto continuavam o passeio, Geraldo, com um sorriso no rosto, começou a contar uma de suas histórias mais emocionantes, seus dias como marinheiro. Paulo ouviu com atenção enquanto Geraldo descrevia as aventuras que viveu em alto mar. Ele contou sobre as noites estreladas no oceano, onde o céu parecia se fundir com a água, criando uma sensação de infinidade. Mas o momento mais marcante veio quando Geraldo falou sobre uma tempestade que enfrentou no mar, um evento que, segundo ele, quase pôs fim à sua vida e à de sua tripulação. Paulo podia imaginar a cena, o navio sendo balançado por ondas gigantescas, o vento uivando como se quisesse rasgar as velas e os marinheiros lutando para manter o controle. Geraldo descreveu o medo que sentiu naquela noite, mas também falou da coragem que encontrou dentro de si para continuar. Ele sabia que desistir não era uma opção, e foi essa determinação que o manteve firme, mesmo quando tudo parecia perdido. Paulo, fascinado, não pôde deixar de pensar como aquelas experiências moldaram o homem que Geraldo era hoje. No fim, a tempestade passou e o navio sobreviveu. Mas Geraldo admitiu que aquela experiência o mudou para sempre. Ele aprendeu que a vida, assim como o mar, é imprevisível. Às vezes, tudo pode parecer tranquilo, mas, em questão de segundos, uma tempestade pode se formar e nos forçar a lutar pela sobrevivência. Essa lição ficou gravada em sua memória, e Geraldo a carregou consigo em todas as fases da vida. Paulo, agora, via o velho marinheiro com ainda mais admiração. Aquele homem havia enfrentado mais do que Carlos poderia imaginar e, mesmo assim, estava ali, firme, com novas histórias para contar. Enquanto o carro seguia seu caminho, o clima no interior ficou um pouco mais sério. Geraldo, que até então parecia revigorado ao contar suas aventuras no mar, de repente baixou o olhar. Paulo percebeu a mudança e, instintivamente, reduziu a velocidade, como se o ambiente externo pudesse influenciar o que estava por vir. Foi nesse momento que Geraldo, com a voz um pouco trêmula, confessou algo que estava guardado em seu coração há muitos anos: ele havia perdido sua família. E o mais doloroso, segundo ele, era que isso aconteceu por causa de suas próprias escolhas. Paulo sentiu o peso daquela revelação.
Não era fácil para um homem como Geraldo, que já havia enfrentado tempestades e perigos físicos, admitir que seus maiores erros estavam relacionados às pessoas que ele mais amava. O silêncio tomou conta do carro. Geraldo continuou, explicando que decisões impulsivas e prioridades distorcidas o afastaram daqueles que realmente importavam. Agora, restava apenas o arrependimento e a saudade que ele carregava diariamente. Paulo, em respeito, permaneceu quieto, dando espaço para que Geraldo pudesse desabafar. Por mais que aquela confissão fosse dolorosa, Paulo sabia que ouvir era o maior presente que ele podia oferecer naquele momento. Não havia julgamentos, apenas compreensão. Geraldo, por sua vez, parecia aliviado por finalmente poder falar sobre isso. Ele havia guardado essa culpa por tanto tempo que a oportunidade de desabafar a fez parecer menos pesada. Paulo, mesmo sem palavras, oferecia uma presença amiga que mostrava que ele não estava sozinho. Às vezes, o simples ato de compartilhar o que nos aflige é o primeiro passo para a cura. Depois da confissão de Geraldo, o silêncio no carro era profundo, mas não desconfortável. Paulo sabia que não podia mudar o passado de seu novo amigo, mas podia fazer algo pelo presente. Com a mesma calma de sempre, ele olhou para Geraldo e disse: "Todos cometemos erros, mas o importante é o que fazemos com eles." Aquelas palavras, embora simples, pareciam carregar o peso da compreensão. Geraldo olhou para ele, surpreso, como se não esperasse ouvir algo tão direto, mas ao mesmo tempo, reconfortante. Paulo sabia que Geraldo carregava uma culpa que só ele mesmo poderia aliviar. Mas ele também sabia que, às vezes, é necessário que alguém nos lembre que ainda há tempo para encontrar novos motivos para viver. Geraldo, com seus 88 anos, já tinha visto e vivido muito, mas ainda havia espaço para mais. Paulo sugeriu que, ao invés de se prender ao que perdeu, ele poderia começar a pensar nas coisas que ainda poderia fazer, nas novas experiências que ainda estavam ao seu alcance. E naquele momento, Paulo percebeu que, ao tentar ajudar Geraldo, ele próprio estava aprendendo. Geraldo respirou fundo e, pela primeira vez desde a confissão, pareceu um pouco mais leve. O apoio que recebeu de Paulo não era apenas palavras de consolo, mas uma espécie de convite para uma nova perspectiva. Ainda que o peso do passado estivesse ali, Geraldo sentiu que não estava mais sozinho para carregar aquele fardo. Paulo havia se tornado mais do que um taxista, mais do que um amigo. Ele era um apoio real, alguém que de forma inesperada surgiu em sua vida para fazer diferença. Aquela visita não foi a última. Na verdade, ela marcou o início de uma nova rotina para Paulo. Quase sem perceber, ele passou a visitar Geraldo regularmente no Asilo São Vicente. E a cada visita, a amizade entre os dois se aprofundava ainda mais. O ambiente, que antes parecia pesado e triste para Paulo, agora era um lugar de encontro, onde as histórias e as risadas tornavam o dia mais leve. Para Geraldo, essas visitas se tornaram a parte mais esperada de sua semana, uma pausa bem-vinda na monotonia do asilo. As conversas, que antes eram sobre o passado, agora se alternavam com histórias do presente e até planos para o futuro. Geraldo, animado com as visitas frequentes, parecia ter recuperado uma nova energia. E Paulo, por sua vez, sentia uma alegria genuína ao ver que sua presença fazia uma diferença positiva na vida daquele homem. As visitas se tornaram um ritual de amizade, onde, a cada encontro, eles descobriam mais sobre si mesmos e um sobre o outro. Era como se a amizade deles tivesse o poder de transformar até o ambiente mais desolador. Com o passar do tempo, a rotina de visitas se tornou algo natural, quase como se Paulo sempre tivesse feito parte da vida de Geraldo. O tempo que passavam juntos não era apenas uma troca de palavras, mas de emoções e aprendizados mútuos. Paulo já não via Geraldo como apenas um idoso solitário em um asilo. Ele via um amigo, alguém que, apesar da idade avançada, ainda tinha muito a ensinar e a oferecer. A amizade deles se fortaleceu a tal ponto que ambos sabiam que, de alguma forma, suas vidas jamais seriam as mesmas. As visitas frequentes ao asilo não apenas impactaram a vida de Geraldo, mas também transformaram a de Paulo de maneiras que ele nunca imaginou.
Ele começou a perceber que a amizade com Geraldo estava fazendo com que ele reavaliasse sua própria vida. Antes, seus dias eram uma sequência de trabalho repetitivo e noites solitárias. Agora, havia um novo propósito. Geraldo o inspirou a olhar para as pessoas ao seu redor com mais empatia e curiosidade, algo que ele antes não fazia. Paulo se deu conta de que, assim como Geraldo, todo mundo tem uma história para contar. Paulo sentiu uma mudança em sua visão de mundo. A maneira como ele se conectava com seus passageiros mudou. Ele passou a escutar mais, a perguntar mais, como se cada pessoa que entrava em seu táxi pudesse ser um novo Geraldo. Além disso, a amizade o fez repensar o que ele realmente queria da vida. As histórias de Geraldo e os momentos de reflexão que eles compartilhavam trouxeram à tona uma necessidade de fazer algo mais significativo, algo que pudesse deixar uma marca positiva no mundo. Era uma sensação nova, mas bem-vinda. Movido por essa nova visão, Paulo começou a se envolver em atividades voluntárias. Ele passou a visitar outros idosos no asilo e até começou a ajudar em eventos comunitários. Geraldo havia acendido uma chama dentro dele, algo que Paulo nunca imaginou que encontraria em uma simples corrida de táxi. A vida, ele percebeu, não era só sobre trabalhar para pagar as contas. Era sobre criar laços, ajudar os outros e, acima de tudo, ser um ponto de luz na vida de quem precisava. Paulo agora sentia que estava no caminho certo, e isso o enchia de uma satisfação que ele nunca havia experimentado. Com o passar do tempo, a saúde de Geraldo começou a se deteriorar. Paulo, que já estava acostumado às suas visitas regulares, notou que o amigo estava cada vez mais frágil. No entanto, Geraldo não se queixava. Ele mantinha o mesmo sorriso sereno e, mesmo quando o corpo começava a falhar, sua mente continuava afiada, sempre pronta para mais uma conversa. Um dia, porém, Paulo recebeu a notícia que mais temia: Geraldo estava gravemente doente. Sem pensar duas vezes, ele foi até o asilo, determinado a estar ao lado de seu amigo nesse momento difícil. Ao chegar lá, encontrou Geraldo deitado em sua cama, visivelmente mais fraco, mas ainda assim, com os olhos brilhantes. Eles conversaram como sempre, mas dessa vez havia um tom de despedida no ar. Geraldo, com sua sabedoria de sempre, agradeceu a amizade de Paulo. Ele falou sobre como as visitas tinham trazido alegria à sua vida nos últimos meses, e como a conexão entre eles havia feito com que ele se sentisse vivo novamente, mesmo em seus últimos dias. Era uma despedida dolorosa, mas ao mesmo tempo, cheia de gratidão e paz. Antes de partir, Geraldo entregou uma carta para Paulo, dizendo que ele só deveria abri-la depois que ele se fosse. Paulo, com o coração apertado, segurou a mão do amigo pela última vez, sem conseguir conter as lágrimas. Sabia que aquele era o fim de uma era, mas também o início de algo novo. Geraldo o havia transformado de maneiras que ele jamais poderia prever e agora, o legado dessa amizade seria algo que Paulo carregaria consigo para sempre. O adeus foi silencioso, mas cheio de significado, um momento que marcaria para sempre a vida de Paulo. Dias após a morte de Geraldo, Paulo finalmente criou coragem para abrir a carta que seu amigo havia lhe deixado. O que ele encontrou foi mais do que simples palavras, era o último gesto de carinho e confiança de Geraldo. Na carta, Geraldo revelou que deixou todos os seus bens para Paulo, suas casas e o seu dinheiro no banco, tudo com um único pedido: que Paulo continuasse espalhando alegria e esperança, da mesma forma que fez por ele. Aquilo pegou Paulo de surpresa. Ele nunca esperava receber algo em troca da amizade que ofereceu, muito menos algo tão significativo. Com o coração cheio de emoção, Paulo refletiu sobre o que Geraldo queria dizer com aquele pedido. Ele sabia que a herança não era apenas um presente material, mas uma responsabilidade. Geraldo confiava nele para continuar o trabalho de tocar vidas, assim como ele tocou a de Geraldo. Era um desafio, mas também uma oportunidade de honrar o legado de seu amigo. Paulo entendeu que o verdadeiro valor não estava nos bens em si, mas na chance de fazer algo grandioso com eles, algo que poderia transformar a vida de outras pessoas. Paulo decidiu que a melhor forma de honrar Geraldo seria usar o que ele recebeu para continuar espalhando o bem.
O amigo que ele havia conhecido por acaso, naquele dia aparentemente comum de trabalho, agora estava presente em cada decisão que ele tomava. A amizade deles, que começou de maneira tão inesperada, deixou um legado que ia muito além da morte. Agora, Paulo sentia que tinha uma missão, algo maior do que ele mesmo, e isso dava um novo sentido à sua vida. Ele sabia que a história de Geraldo viveria para sempre, não apenas em sua memória, mas também nas ações que ele tomaria a partir dali. Com o coração cheio de gratidão e inspirado pelo legado de Geraldo, Paulo tomou a decisão de usar a herança para criar algo que fizesse a diferença na vida de outras pessoas. Ele decidiu construir um asilo, mas não seria um asilo qualquer. Paulo queria que fosse um lugar especial, onde os idosos pudessem viver com dignidade, receber amor e serem tratados como parte de uma grande família. Ele sabia, pela experiência de Geraldo, que muitos idosos enfrentam a solidão e o abandono. Seu objetivo era criar um refúgio onde cada pessoa pudesse encontrar alegria nos dias que ainda restavam. O processo de planejamento foi desafiador, mas Paulo estava determinado a transformar essa visão em realidade. Ele escolheu um local tranquilo, rodeado por natureza, onde os idosos pudessem sentir a paz e a serenidade que Geraldo tanto falava em suas histórias. Cada detalhe foi pensado com carinho, desde os quartos acolhedores até os jardins repletos de flores e bancos confortáveis. Paulo sabia que a beleza física do lugar era importante, mas o que ele mais desejava era criar um ambiente onde os idosos pudessem sentir que ainda eram valorizados e amados. Além disso, ele queria que o asilo fosse um espaço de convivência, onde os idosos não apenas passassem seus dias, mas onde pudessem se envolver em atividades que os mantivessem ativos e felizes. Ele planejou atividades culturais, esportivas leves e momentos de socialização, tudo com o intuito de manter o espírito vivo. Paulo sabia que muitos idosos, como Geraldo, ainda tinham muito a oferecer e compartilhar. Então ele fez questão de incluir programas que encorajassem a troca de histórias e experiências entre os residentes. Quando a construção finalmente terminou, Paulo sentiu uma profunda realização. O asilo, que ele batizou de Geraldo, em homenagem ao seu amigo, estava pronto para receber seus primeiros moradores. O lugar exalava a energia de um verdadeiro lar, algo que Paulo sempre quis proporcionar. Ele fez questão de estar presente em cada etapa do processo, supervisionando os detalhes para garantir que o legado de Geraldo fosse honrado em todos os cantos daquele espaço. Era um sonho realizado, mas também o início de uma nova missão. Os primeiros idosos que chegaram ao asilo ficaram maravilhados. O que eles encontraram ali não era apenas um lugar para morar, mas um lar cheio de vida e cuidado. Paulo, ao vê-los sorrindo e interagindo uns com os outros, percebeu que havia conseguido muito mais do que apenas construir um asilo. Ele havia criado um ambiente onde as pessoas podiam se reconectar com sua essência, onde eram lembradas de que suas histórias ainda importavam. O impacto de Geraldo começou a se espalhar pela comunidade, e logo, mais idosos queriam fazer parte daquele lugar especial. Paulo sabia que, a cada dia que passava, ele estava perpetuando o legado de Geraldo. A amizade que começou em um simples passeio de táxi havia se transformado em algo muito maior, tocando a vida de várias pessoas. O Asilo São Vicente tornou-se um símbolo de amor, compaixão e respeito pelos idosos. E, para Paulo, isso era mais do que um projeto de vida, era a prova de que pequenas ações, como ouvir e oferecer apoio a alguém, podem desencadear mudanças profundas e duradouras. A missão de espalhar alegria e dignidade continuaria, e ele estava pronto para seguir esse caminho. A história de Paulo e Geraldo nos mostra que as conexões mais profundas podem surgir nos momentos mais inesperados. O que começou como uma simples corrida de táxi se transformou em uma amizade que impactou não só suas vidas, mas também a de toda uma comunidade. Paulo decidiu honrar o legado de seu amigo, criando um lar onde os idosos podem viver com dignidade e amor, mostrando que pequenos gestos podem ter consequências imensas. Gostou da história? Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando histórias emocionantes como essa. Até a próxima!